Há não muito tempo atrás, quando não existia redes sociais e internet, um dos principais meios de comunicação eram as cartas. Embora ainda não desapareceram, elas já não são tão populares como antes. Muitas delas, por serem antigas, já viraram objeto caro de coleção. Por exemplo, no ano de 2019, uma carta escrita pelo rei inglês George III foi vendida em um leilão por 11.430 libras, aproximadamente R$ 70.000. Datada de 14 de maio de 1803, relata a guerra entre o Império Britânico e a França de Napoleão Bonaparte. No capítulo 3 do livro de 2 Coríntios, encontramos o apóstolo Paulo falando de cartas importantes para o seu ministério. Na introdução desta seção aparece o tema de cartas de recomendação. Tais cartas eram comuns e necessárias na igreja primitiva. Um falso profeta ou um apóstolo podia viajar de cidade em cidade dizendo que havia sido enviado por um apóstolo. Para ajudar a evitar problemas com estes, cartas de recomendação eram frequentemente enviadas com os cristãos enquanto viajavam. O próprio Paulo enviou cartas de recomendação em muitas ocasiões. Agora ele estava para apresentar sua carta de recomendação. A partir do verso 2 ele declara: Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo deixa claro no texto que ele tem uma carta de recomendação, mas ela não está escrita em papel. Os cristãos de Corinto, junto com um grupo de cristãos, onde quer que Paulo estivesse trabalhando, eram a carta viva de Paulo para validar seu ministério. Sobre esta carta, o texto bíblico revela algumas verdades interessantes. Primeiramente, a carta de recomendação de Paulo tem um autor, Jesus Cristo. Os cristãos de Coríntios eram de fato a carta de recomendação de Paulo, mas ele percebeu que não foi ele quem escreveu essa carta, foi Jesus. Em segundo lugar, a carta de recomendação do apóstolo foi escrita com uma caneta, e a caneta foi o próprio Paulo. Ele usou sua vida para escrever na vida das pessoas que serviu. Outro detalhe impressionante é que a carta de recomendação de Paulo não foi escrita em papel físico, mas no coração dos cristãos de Corinto. As pessoas com quem ele trabalhou eram o testemunho vivo a favor de seu ministério. Não eram os títulos, diplomas ou certificados de Paulo que autenticavam a eficácia de seu trabalho, mas as vidas transformadas a partir da influência de sua obra. Por fim, Paulo lembra que os cristãos são cartas que são lidas pelas pessoas ao seu redor. Mesmo quando estamos em silêncio, estamos transmitindo mensagens para quem nos cerca. Porém, hoje cabe questionarmos: o que as pessoas têm lido na carta de nossa vida? Que mensagem transmitimos por onde passamos? Achei muito interessante o que um pregador certa vez declarou: Nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lerão.